Cara, eu quero propor para você uma situação que talvez seja um pouco esquisita, mas não é para te assustar, não. É só para a gente refletir junto aqui, tá bom? Mas imagina que começa um tiroteio aqui na Afonso Pena, aí a gente é atingido e do nada a gente se vê diante de Deus. A gente se olha e pensa, tipo, caraca, a gente morreu. E aí a gente vai passar por um julgamento, tipo uma avaliação diante de Deus, de acordo com como a gente viveu aqui. Então eu queria te perguntar, diante desse julgamento, você acha que você teria um resultado bom, ou então iria para um lugar bom? O que você acha? Na minha opinião, eu acho que eu teria um resultado bom. Por quê? Pela minha conduta também de andar direito também, de ser evangélico, eu congrego num ministério Monte Sião, lá no morro de onde eu sou. E por isso, e porque eu sirvo a Deus, isso daí, Entendi. Então você se considera evangélico, certo? me considero. Legal. Então, há quanto tempo você é convertido? Pô, já vai fazer 3 anos. Beleza. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Primeiro, o que é o evangelho? O evangelho para mim é tudo, o evangelho. O evangelho é que mostra para as pessoas uma coisa totalmente diferente do que as pessoas acham do evangelho. Fala sobre Deus, fala sobre o povo que foi libertado do Egito, que estava muito tempo em escravidão. Fala de muitas coisas. A gente aprendemos muito sobre Deus Uhum. diante da Bíblia. Beleza. Uma outra coisa. Vamos supor que alguém está em estado terminal, morrendo no hospital, e a pessoa te pergunta o seguinte: cara, tô com medo de ir pro inferno, o que eu tenho que fazer para ir pro céu? O que você responderia? Que ele teria que se arrepender dos pecados dele, porque teriam a chance para ele. Porque a palavra do Senhor vai falar que mesmo uma pessoa pecando, mas quando ela estiver ali no finalzinho, já vendo a morte que vai morrer, e ela se arrepende de todas as coisas que ela fez aqui na terra, eu creio que ela é salva, que Deus salva essa pessoa. Beleza, então. Agora, ainda nesse mesmo assunto. Tem muitas outras religiões que acreditam que você é salvo por meio do arrependimento. O Islã crê nisso. Então, qual seria o diferencial do evangelho para as demais religiões? Porque arrependimento é uma coisa comum entre a maioria delas. Saberia dizer? Eu creio que isso daí é uma pergunta muito banal, porque cada um tem sua religião e cada um tem seu modo de pensar. Eu já penso que a gente já crê em Deus. A gente sabe que não podemos ver ele, que ele não é a pessoa assim, humano que a gente vê, mas a gente sente ele. Eu creio nisso. Beleza, então. Bom, cara, eu quero agora te falar que, na verdade, esse perfil e esse canal que a gente tá gravando essa conversa, na verdade, também é um canal evangélico. E eu queria falar algumas coisas para você com todo respeito, sabe? A gente não se conhece, mas como uma conversa mesmo, entre irmãos em Cristo, tá bom? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que preguei a vocês. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho, que significa boa notícia, é essa boa notícia de que Cristo, que é Deus, Deus Filho, ele se fez ser humano, ele veio habitar com a gente, viveu uma vida perfeita sem pecado, e a punição que a gente merecia pelos nossos pecados, ele tomou sobre si, sobre a cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. São coisas que sei que você com certeza já ouviu. O Evangelho não é uma coisa que a gente faz, mas é uma coisa que antes Jesus fez. A boa notícia do Evangelho é sobre Cristo, morrendo no nosso lugar. É uma coisa que, na verdade, nós recebemos gratuitamente. E outra coisa, você disse que achava que iria para o céu por conta da sua conduta. Tipo assim, pelo que você disse, parecia que você mesmo era o seu próprio salvador. E não Jesus, porque você falou daquilo que você faz, e não daquilo que Jesus fez. Entende? Você crê que Jesus é seu único salvador, certo? Creio. Essa seria, na verdade, a resposta correta para essa pergunta. Por que nós achamos que vamos para o céu? A gente acha que vai para o céu não por causa daquilo que a gente faz, mas porque o próprio Filho de Deus se fez maldito em nosso lugar. Ele morreu a morte que era nossa. E nós o fizemos Senhor da nossa vida. Entende? Eu não estou dizendo que a gente deve receber o sacrifício de Jesus e a gente está livre para pecar como a gente quer. Não é isso, tá bom? O que eu estou dizendo é que o mérito da nossa salvação não é nosso.
é daquilo que Jesus fez. Nós não somos salvos porque a gente faz o bem e aí a gente passa a merecer o céu. O que nós fazemos de nos arrepender dos nossos pecados, que é sim uma coisa necessária para a nossa salvação, não é algo que é mérito nosso, mas é resultado do que Jesus fez pela gente, pelo trabalho do Espírito Santo em nós. Isso faz sentido para você? Para mim faz sentido. Sim. Tudo que você falou para mim faz sentido. Então, cara, não tô aqui para te dar sermão, eu tô aqui para, na verdade, te incentivar. Primeiro, a você não crer em você mesmo, não crer na sua própria conduta para você ir para o céu, mas crer em Cristo, confiar no sacrifício dele para a sua salvação. Tudo provém dele. A Bíblia diz, né, que tudo é para ele, tudo é por ele, glória apenas a ele para todo sempre. Amém. E outra coisa, você tem alguma prática em relação a evangelizar os outros, de levar os outros a Cristo? Na sua igreja já tem algum trabalho do tipo? Tem alguma prática nesse sentido? Não, nesse sentido eu não tenho prática muito não, porque eu não saio para evangelizar lá na minha igreja, eu sou apenas um membro. O que eu faço lá na minha igreja mais é tocar bateria. Então, cara, eu quero te incentivar realmente a você, primeiro, não só viver a vida de igreja, que é muito importante. A gente não é salvo por se dizer evangélico, a gente não é salvo porque a gente visita uma igreja, a gente é salvo por Cristo e ele nos incentiva a que a gente faça discípulos, que a gente pregue o evangelho. Essa é a mensagem da salvação, de que Cristo morreu por nós e que nós podemos ser salvos mediante o arrependimento, como você falou, o que não está errado, só que também nós crermos em Cristo, crermos no sacrifício dele, confiarmos nossa salvação somente no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Amém? Amém. Cara, você poderia pensar então em tudo isso que a gente conversou hoje e se esforçar também para que, da mesma forma que eu estou conversando com você sobre Cristo, você possa conversar com outros irmãos, pessoas que não conhecem a Jesus, sobre isso? Sim. Então, cara, prazer conversar com você, tá bom? E é isso, muito obrigado por falar comigo, tá? Tá, muito obrigado a você também. Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida, que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!